Não conseguiu avistar na noite de 3 de setembro de 1989. Depois que esta reportagem ficou pronta, o copiloto Nilson Zilli resolveu dar uma nova entrevista e pela primeira vez contar a sua versão dessa história. Zilli diz que o comandante Garcês poderia ter evitado a tragédia. Você vai ver ainda hoje aqui no Fantástico. Aquele acidente só aconteceu por excesso de confiança do comandante e por egoísmo, por ele não ouvir ninguém e as coisas se processarem da maneira que ele queria. E o repórter Roberto Cabrini passa 2 dias na floresta para chegar ao que restou do voo 254. Um espetáculo em pequenos detalhes. A fantástica aventura da natureza, revelada pelas lentes de microcosmos, mostra hoje como a vida se manifesta no mundo das plantas. Antes da tragédia. E o repórter Roberto Cabrini passa 2 dias na selva para descobrir os destroços do Boeing. Ele foi acompanhado pelo herói desta história, Afonso Saraiva, um sobrevivente, o homem que levou as equipes de resgate até o local da queda. Motor 1 acabou de parar, a gente vai ter que descer agora. Não vou poder falar mais, que a gente vai se preparar aqui para o pouso, ok? Pessoal, tripulação preparada para o pouso passado. O garimpeiro Afonso Saraiva é tímido e humilde, mas não há dúvidas. Sem ele, a tragédia teria sido maior. Depois do pouso forçado, Afonso teve papel decisivo no salvamento de 42 pessoas. Nosso destino é o norte do Mato Grosso, a imensa floresta amazônica. Aí está a região onde o comandante Garcês pousou sua aeronave há 8 anos. Do alto, nem sinal do Boeing da Varig. O jeito é descer. Vamos pousar na fazenda Crumaré, onde Afonso e outros 3 sobreviventes conseguiram chegar no começo da tarde do dia 5 de setembro de 89, mais de 40 horas depois do pouso forçado do comandante Garcês. Aí está o mesmo homem que o grupo de Afonso encontrou há 8 anos, o mesmo Quincas. O senhor lembra quando esse rapaz chegou aqui? O senhor lembra? Não, eu lembro que eu trouxei ele. Eu achei ele lá, nós topemos com ele, aí eu trouxei ele. Eu lembro. A gente apareceu no alto daquele morro lá. Lá, pra lá daquele morro, lá, pra arriba daquele morro, lá, pra lá do fim da pista, lá. Agora nós vamos fazer a viagem de volta, né? Viagem inversa. À procura do Boeing, nos embrenhamos então selva dentro. As picadas, as trilhas da mata que na época ajudaram a expedição liderada por Afonso, já não existem mais. 4 horas depois, encontramos o mesmo riacho que salvou tripulantes e passageiros. Esse foi a primeira água da qual nós tomamos. Foi nesse lugar? Nesse mesmo local. Mas nem sinal do Boeing. O sol se põe na floresta. Passados 8 anos, a floresta mudou e encobriu parte da picada, a trilha que levava até o avião. Encontrar o Boeing, que foi pilotado pelo comandante Garcês, se transformou uma tarefa muito penosa. E o jeito é passar a noite aqui mesmo. 2 dias de caminhada na selva, até chegar aos destroços do avião, que jamais encontrou seu destino. Oito anos depois, o Boeing do comandante Garcês repousa na floresta. O lado interno é hoje moradia de cupins e de morcegos. O Boeing da Varig, que desapareceu ontem entre Marabá e Belém, ainda não foi encontrado. As buscas vão recomeçar pela manhã. Fim do pouso forçado. O avião finalmente estaciona depois de seu mergulho na floresta.
A gigantesca máquina de 56 toneladas se acomoda nessa mesma posição onde permanece há 8 anos. O quadro encontrado é devastador. As poltronas que tinha nessa localidade soltaram-se todas e se empilharam todas lá na frente, ou seja, em cima da gente. Então, nesse caso, era um cenário muito triste, pessoas no meio das ferragens retorcidas, uma coisa muito triste demais. De repente eu tentava me mexer, os menores movimentos eu quase desmaiava. Eu virei meu pescoço, eu vi um cidadão morto do meu lado, roxo, entendeu? Era um desespero muito grande, um querendo tirar as pessoas lá de dentro, não tinha como tirar, que se fosse tirar um machucava o outro que estava embaixo e foi um desespero muito grande. Perdi minha esposa, a Cátia, filho Giuseppe e o filho Bruno. Agora eu tenho uma nova família e ela representa agora tudo aquilo que eu perdi. Ela conseguiu me trazer de volta aquilo tudo que eu perdi. Você acha que o senhor já conseguiu superar tudo isso? Eu acredito que não. Algum dia o senhor vai conseguir? Quem sabe, né? A pergunta que mais incomoda nessa história é a seguinte: por que o avião não voltou para Marabá depois de ter voado por 1 hora sem encontrar Belém? Segundo a versão do copiloto, só existe uma resposta: a arrogância do comandante César Garcês. O voo estava previsto para 50 minutos. Correto. Quando deu esse tempo, vocês pediram permissão para pouso, certo? Correto. Baixaram de altitude? Correto. Mas viram Belém? Não vimos Belém. Viram o quê? Só mar. E o que aconteceu a partir desse instante dentro daquela cabine? A partir desse instante, criou-se um clima muito tenso. Eu solicitei ao comandante Garcês que ele retornasse. Aí eu falei assim: comandante, vamos voltar? Ele não. Por que você queria voltar? Porque, para mim, é básico. Se voou de A para B e não encontrou B, volta para A, que pelo menos A está ali. O clima dentro daquela cabine foi o tempo inteiro assim, cabine. Eu falava com ele as coisas, ele me cortava ali. Zili, já não te mandei fazer isso. Zili, já não te mandei fazer aquilo. Zili, já não te mandei fazer isso. Ou seja, ele não me deixou, ele não teve a humildade, cabine, de virar para mim e falar assim: cara, o que tu acha? Me dá a tua opinião, cara. Aí eu fiquei meio chateado, sabe, triste, quando eu comecei a guardar as cartas de descida de Belém. Quando eu abro um procedimento de descida que chama-se arco DME. A entrada desse arco é 0,27. Quando eu peguei, olhei e gelei. Eu, na mesma hora, mostrei para ele: aqui, comandante, a merda que você fez. Nessa hora também, ele levou o dedo na boca e fez: ó, tipo, fique calado para não ser gravado no file recorder. Aí ele pegou a carta de rota e: não, porque nós estamos aqui, que não sei o que lá, estamos perto de Carajás. E ele estava falando com um Varig que estava posado em Santarém. E não tinha dito pro Varig Santarém o que tinha acontecido. A origem daquilo dizia que era um todo. pane de compass. É, e que na realidade... Ou seja, seria um pane do sistema de bússolas. Isso, mas não teve... Ou seja, ele mentia. Você mentia, não tinha... E sabia que estava mentindo. Sabia que estava mentindo. Ele sabia que estava mentindo, porque não teve pane nenhuma, não teve... Mas essa era a história que ele pretendia contar. Essa foi a história que ele contou, né? Porque não tinha indicação de Belém, a bússola estava com outra proa, a gente ficou andando entre Belém e Marabá e não conseguiu chegar a lugar nenhum. Agora está indo para Marabá e não tem mais combustível para ir para lugar nenhum, entendeu? Ele bateu no meu ombro e falou assim: desculpa, velho.
O erro foi meu, a gente se encontra do outro lado da vida. Depois de uns 2 meses de acidente, eu fui pegar a minha carteira de identidade que estava na casa dele. Aí ele vira pra mim e fala assim: tu te lembras que tu pediu para eu voltar? Eu falei: sim, lembro. E até hoje, comandante, eu me pergunto por que você não fez isso. Ele quer saber mesmo? Assim, quero. Eu não voltei porque os 2 estariam na rua. O que você está querendo colocar é que, com receio de ser demitido, ele provocou a morte de 12 pessoas? Olha, Cabrini, com pureza d'alma, eu acredito que sim. Na sua opinião, o comandante Garcês foi o culpado por essa tragédia? Foi. Por causa da prepotência, por causa da arrogância e por não ter sido humilde, né? Eu acho que se ele tivesse sido humilde, muitas coisas poderiam ter sido evitadas. E o copiloto Zilli teve alguma culpa? Teve, de ter confiado, de ter depositado nas mãos do meu comandante a minha própria vida. Esta semana descobrimos um trecho das conversas da Caixa Preta que confirma a versão do copiloto. Nele, o comandante reconhece seu erro. Vamos lá, temos um dia, né? Foi um prazer tudo isso. De nada. Uma pena que não... De nada, a gente não tem esse Por que você demorou 8 anos para contar essa verdade? Veja bem, Cabrini, hoje eu não tenho mais compromisso com ninguém. O único compromisso que eu tenho é para comigo. Eu acho que dessa forma eu vou conseguir resgatar a minha identidade como ser humano. E também poder... Eu usei hoje aqui, sabe, para mim está sendo muito bom porque foi um desabafo, sabe, de toda esse rolo, todo esse enredo. E na realidade, hoje eu estou me sentindo aliviado, porque eu botei para fora uma coisa que eu deveria ter feito há 8 anos atrás. Atenção, tripulação preparada para o pouso passado. O repórter Roberto Cabrini procurou nos Estados Unidos o comandante César Garcês para comentar a entrevista do copiloto Nilson Zilli. Até o início da noite, Garcês não foi encontrado.